Portugal, certo? Então, Gabriel, fique à vontade para fazer sua apresentação. E aí, após o término da apresentação, eu abro e coordeno a lista das perguntas. Tudo bem? Boa apresentação a todos. Valeu. Bom dia a todos, tudo bem? Agradeço ao professor Guilherme pelo convite, né? Hoje é mais uma conversa, um tom um pouco menos formal, né? Dessa questão de como é que essa experiência em um ambiente fora do nosso cotidiano aqui, como o doutorado sanduíche, ele pode contribuir para a nossa formação como pesquisadores, como pessoas, né? Então, aqui eu vou passar um breve relato, né? Espero que a minha fala seja mais tranquila, mais calma possível, para que todos possam compreender. Bom, o título que eu havia sugerido é A Mobilidade Acadêmica e a Produção Científica, né? Contribuições de uma experiência em Portugal. Mas antes dessa experiência em Portugal, é só para contextualizar, né? Qual é a linha de pesquisa, né? A qual o professor Guilherme me orienta, né, na minha tese. A gente trabalha com oligoquetas, né? Então, como a professora Vera, por várias vezes, acaba até brincando, né? Um tom mais amigável, são minhoquinhas aquáticas, nesse caso, né? Como a gente trabalha com a parte de recursos hídricos, né? Eu vou me referir às oligoquetas como essas minhocas para ficar mais fácil da compreensão. Então, a gente trabalha com elas por elas nos apontarem algumas respostas de questão de qualidade mesmo. Mas aí, qualidade do quê, exatamente? E o que são esses bichinhos, né? Então, eles estão basicamente em todo o ecossistema ali de água doce, né? Os nossos rios, reservatórios, riachos, córregos, né? Então, alguma coisa eles têm a mostrar para a gente, né? O quão importante, se eles estão em todos esses nichos, todas essas classes, essas hierarquias, esses sistemas, alguma coisa eles podem nos apontar. E nesse caso, a gente utiliza eles como bioindicadores, né? Porque temos espécies que são mais sensíveis a ambientes, onde a água, nesse caso, que é o nosso forte, a gente trabalha com a parte de recursos hídricos, né? O laboratório de ecotoxicologia, sob a supervisão do professor Guilherme, nós trabalhamos com qualidade de água. Então, nesse caso, a gente consegue utilizar as oligoquetas para apontar a saúde de um rio, né? Se esse rio está bom, se esse rio está ruim, né? Então, esses organismos, eles são tolerantes, são sensíveis, dependendo da espécie, a gente pode falar, esse rio, de fato, ele está com um alerta, né? A gente precisa dar uma atenção. E a partir desses bioindicadores, a gente consegue fazer uma modificação ou aplicar na forma de gestão, da gestão pública, gestão dos recursos hídricos, né? Tocando ou sensibilizando esses tomadores de decisão, né? Então, aqui contextualizando o que eu trabalho e lá no final a gente vai entender como o doutorado sanduíche, ele auxiliou no desenvolvimento dessa minha tese. Tá? Bom, mas antes da gente dar prosseguimento, vamos entender, né, o que seria o doutorado sanduíche, né, o PDSE que eu participei da Uniara, que foi contemplado, esse doutorado sanduíche. Basicamente, o doutorado sanduíche, ele consiste da gente ter a instituição materna, que nesse caso é a Uniara, e aí parte daquela vontade, do desejo da gente aprofundar ainda mais, né, a nossa pesquisa. Por vezes, a gente consegue fazer isso na nossa própria instituição, ou com laboratórios parceiros, né, isso é possível também. Mas existem alguns casos em que a gente não tem, talvez, algumas ferramentas ou a expertise de certas metodologias, e a gente busca aprimorar isso em algum outro ambiente, algum outro local, um laboratório, uma universidade, e a gente faz na parte do meio, é como se fosse, de fato, esse sanduíche, né? Então, instituição mãe procura uma outra instituição ou laboratório, e a finalização, obrigatoriamente, é na sua instituição de origem.
Então, por isso que é esse termo, doutorado sanduíche. Então, o começo é onde estamos, a metade é o desenvolvimento e a finalização é na nossa casa. Tá? Aqui só para exemplificar um pouquinho. E só para explicar como é que surgiu essa oportunidade, né? Desde a parte do programa, da bolsa, o que me motivou. A maioria, acho que está presente aqui, deve estar fazendo após o PPG da Uniara, né? Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente. Mas a gente tem algumas disciplinas na pós-graduação em que a gente vai fazendo ao longo da nossa formação acadêmica, em que muitas vezes, talvez, né, muitas vezes, não está suprindo aquela nossa necessidade ou a nossa curiosidade. E eu me senti provocado a fazer, a aprimorar algumas ferramentas, né, vendo algumas outras disciplinas, e me surgiu essa oportunidade de fazer como aluno especial na Unesp de Jaboticabal. E em uma dessas disciplinas, eu tive o contato com uma professora chamada Tereza Cristina Tarlé Pizarra, né? Ela é do departamento lá das agrárias. E a disciplina que ela ministrava me possibilitou ter um aprimoramento nas técnicas que eu já utilizava, por já trabalhar na parte de georreferenciamento, de recursos hídricos, e me aguçou um pouco mais alguns pontos em que ela falava de recursos hídricos de outros ambientes ou de outros países. E conversando um pouco mais com essa docente, ela me fez uma provocação da seguinte forma: você já pensou em fazer um doutorado de sanduíche? Até então, eu nem sabia o que era um doutorado de sanduíche. E ela foi me explicando, falou, olha, é a possibilidade de você desenvolver tua pesquisa em um outro local, ter contato com outras pessoas, isso tem muito a agregar na vida como ser humano, isso vai te auxiliar muito como pesquisador, eu tenho certeza. E isso ficou na minha cabeça, ficou guardadinho, separado por um tempo, né? Isso eu tô falando lá no final de 2022, comecinho de 2023. E aí ela me sugeriu, ó, volta para a tua instituição de origem, conversa com o teu orientador e deixa guardada essa possibilidade. Mas eu vou te sugerir uma universidade em que eu já trabalhei, em que eu já estudei e tenho parcerias. E aí surgiu o nome da UTAD, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E isso ficou guardado, porque até então não tinha o processo do PDSE, né? Não tava, a Uniara ainda não estava com esse tipo de edital aberto, né? E aí ficou separado. Teve um momento, né, nessa parte da formação acadêmica nossa, como pesquisador, em um dos eventos que eu participei, que foi esse primeiro encontro de restauração florestal do Noroeste Paulista, ele ocorreu na Reserva Biológica de Pindorama. E no nosso laboratório, né, vinculado à parte do oceano, levamos um trabalho para apresentar, né, nesse encontro. E o bacana os palestrantes que estavam lá, a parte do coffee break, dos trabalhos, isso foi uma propulsão para que eu voltasse a pensar no doutorado sanduíche. Porque foi nesse encontro, foi nesse evento científico, em que a professora Tereza, ela me sugeriu um nome que até então eu não tinha, né? Tinha um grupo de Portugal que estava nesse evento, eu pude conversar com eles, mas ela me sugeriu uma pessoa, ela falou, olha, eu tenho uma amiga que ela trabalha mais ou menos na tua área, e eu acho que ela tem muito a agregar à tua pesquisa. Então, eu vou te passar aqui o contato dela, que veio a se tornar minha orientadora, a professora Simone, de Portugal. Ela falou, olha, guarda esse nome aqui, entre em contato e daqui para frente, se você precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. E aí foi saindo desse encontro e seguindo mais à frente, passando por toda a parte do PDSE, da seleção, da aprovação, né, e da contemplação da bolsa, eu fiz uma trajetória mental e eu estou tentando mostrar aqui para vocês que
Da onde eu saí até onde eu cheguei, e esse meio caminho, no meio do caminho, o ponto talvez mais importante, acho que é o que eu posso compartilhar aqui congressos e eventos científicos são importantíssimos para a gente ter pontes e oportunidades. Então, aqui vai um conselho, uma sugestão, talvez. Participem de congressos e de eventos científicos. Não simplesmente para a gente apresentar os nossos trabalhos, os nossos resultados, mas esses espaços, esses ambientes nos possibilitam conhecer outras pessoas, outras ferramentas, metodologias e fazer as conexões que a pesquisa necessita. Por quê? A minha compreensão é de que ninguém faz ciência sozinho, não é um voo solo, tem muita gente por trás, né? E ao seu lado também. Então, esses eventos, esses espaços, eles permitem ou possibilitam que as nossas pesquisas sejam cada vez melhores. De fato, a qualidade ela vai melhorar, porque temos outras formas de enxergar, outras linhas de raciocínio, outras metodologias, outras ferramentas. Então, eu só coloquei esse exemplo para poder enfatizar que, a partir de uma conversa em um evento científico, foi o start para poder, de fato, pensar que um doutorado sanduíche era possível. E aí tem a parte dos preparativos, né? Que é a burocracia toda em que a gente tem que correr atrás, independente do país em que a gente vai escolher, tem burocracia. Se alguém for pensar em fazer um doutorado sanduíche ou um estágio no exterior, verifiquem essas questões burocráticas, verifiquem que isso está te demandando de carta, de proficiência, a documentação de forma geral. Tá? Pode ser um processo um pouco turbulento, porque não é a nossa expertise, né? A gente está sempre acostumado à parte acadêmica, a leitura, e às vezes a parte burocrática, né? Às vezes um simples preenchimento de formulário para a gente pode ser algo meio complexo. Mas é custoso, trabalhoso, mas no final vale a pena. Bom, feita essa parte burocrática, sempre surge aquele momento em que a gente, depois da contemplação, da aprovação, né, a ansiedade, né, a expectativa e os receios para você ir para um ambiente novo. Então, eu estava me sentindo como se fosse uma criança, assim, no primeiro dia da escola. O que vai acontecer? O que eu vou encontrar? Como é que eu vou ser recebido? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir fazer uma pesquisa boa? Será que eu vou conseguir desenvolver de fato, né, o meu trabalho? Obviamente, pensar, pô, será que eu vou trazer resultados positivos? Será que o meu orientador vai gostar disso também? E aí, passado todo esse momento, essa ânsia, essa expectativa, chegou o derradeiro dia, né, em que é agora, tem que ir. E aí, meu desembarque foi em Lisboa, que é a região sul de Portugal, porém eu tinha que fazer um caminho, uma trajetória até a região norte, que é a região onde fica a maior cidade, que é o Porto. E a cidade onde eu iria morar, onde eu morei, se chama Vila Real, ela fica próxima à cidade do Porto, né? Ela fica a 40 minutos da cidade do Porto. Então eu tive que fazer toda essa peregrinação, essa trajetória. Um ponto importante, né, é que quando a gente chega em um espaço, um local diferente do nosso, os medos eles são potencializados, mas nesse caso muita sorte, eu contei com uma rede de apoio incrível, por ter amigos, né, já morando em Portugal, mas também pela recepção que eu tive até da minha própria orientadora, da professora Simone. Mas, bom, vamos lá. Chegando na cidade do Porto, a trajetória foi até Vila Real, e eu tirei essa foto, ela pode parecer uma foto até simples, né, mas para mim ela tem uma foto meio icônica, porque ela representa de fato a cultura portuguesa, né? Que uma cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade, Vila Real tem aproximadamente, somando a parte rural, 50 mil habitantes, né? Então,
Para eles é uma cidade de médio porte, para a gente aqui é uma cidade relativamente pequena, né? Mas a questão de ser icônica é a paisagem. Uma rua bem pacata, a bandeirinha portuguesa hasteada e roupas ali na sacadinha. E a curiosidade é que eu só fui reparar essa rua, eu passava todos os dias por ela, eu só fui reparar de fato no último mês. Porque a gente vai observando tanta coisa à nossa volta, é tudo muito novo, e às vezes uma coisa que é tão simples, mas que chama, que salta os olhos ali, para mim, no meu caso, a gente passa batido, né? Então, essa cidade de Vila Real foi uma cidade também muito acolhedora. Para mim, foi um dos lugares, assim, mais incríveis de poder morar. E aí, feito isso, fui visitar a universidade, né? Estava morando próximo. O primeiro cartão de visita em que me deparo é o Jardim Botânico dessa universidade, né? E que, posteriormente, eu fui estudar um pouco mais, né? Como é que esse campus foi criado, por quê. Ele era uma região de vinha, né? Onde fazia a produção de uvas, né? E ele foi doado para a universidade para construir esse campus. É um campus em que o forte deles são as ciências agrárias, mas mais propriamente a parte veterinária. Porém, o departamento de florestal deles é muito, muito ativo. E esse jardim botânico, cartão de entrada da universidade, é o maior jardim botânico da Península Ibérica, ou seja, é o maior entre Portugal e Espanha. Então, eu achei isso interessante, e é um campus muito, muito voltado propriamente à parte florestal, né? Apesar de ter a parte da veterinária ali, mas o foco deles é bem meio ambiente mesmo. E aqui, uma foto da entrada do departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagística, né, que eu acabo considerando que é quase igual ao Instituto de Física lá de São Carlos, um verdadeiro labirinto. No primeiro dia, como toda criança perdida na escola, eu consegui achar todas as salas, menos a sala da minha orientadora, da co-orientadora, mas esse foi um espaço em que por 6 meses ali eu tive muitas alegrias, né, muito, muito aprendizado, e me possibilitou estar hoje, talvez, com muitas certezas sobre a questão da ciência e da pesquisa, que eu vou tentar falar um pouquinho mais para frente, mas o ponto é, as impressões que eu tive ao chegar nesse espaço, às vezes primeira coisa que olha é paisagem. Paisagem de fato, uma paisagem linda, né? Esse é um parque que tem na cidade, chama Parque do Corvo. Ele vai margeando o Rio do Corvo, né? Só que eu também olhei situações em que às vezes a gente olha e fala, só no Brasil tem esse tipo de problema, que são incêndios florestais. Ou seja, a perda da fauna e da flora da região, do local, por simplesmente ignorância de algumas pessoas. Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado a passar por isso, né? Pegou fogo em determinada vegetação e está tudo bem, vida que segue. E às vezes a gente acha que fora do Brasil ou em outros locais isso não acontece, não. O Brasil é sempre ruim, tudo é péssimo. E de fato não é isso, né? Isso reforço, que é uma percepção minha e é uma situação em que eu passei, tá? Então, para a gente não achar que tudo lá fora é lindo e maravilhoso e tudo são flores. Tá? E aí um ponto importantíssimo, né, que eu aprendi lá, saber trabalhar e saber descansar. Nós aqui no Brasil temos a filosofia de que quanto mais horas trabalhadas, mais a gente vai produzir, né? Especialmente na parte da pesquisa. Isso eu falo por já ter escutado de colegas e por eu mesmo já ter esse pensamento enraizado de que o máximo de horas em que eu ficasse em determinado espaço ali no laboratório, eu iria produzir muito mais e com qualidade.
Porém, inicialmente, eu chegava por volta das 8 horas na universidade e ia embora 10, 10 e meia da noite. E essa era a cena que eu passava todos os dias. Praticamente eu era um dos únicos que estava dentro da universidade, tanto que eu fiz até amizade com os pessoal da segurança, e era meio solitário. E eu não conseguia entender, porque eu estava trabalhando muito tempo e parecia que a pesquisa não tava fluindo, estava tudo muito amarrado. E um belo dia, conversando com a professora Simone, ela me disse: Olha, você precisa saber trabalhar, mas você tá trabalhando que nem brasileiro. Você precisa entrar numa rotação diferente. Vocês trabalham muito, mas você precisa entender, saber trabalhar e saber a hora de descansar, de carregar suas energias. E inicialmente eu não consegui entender isso porque eu vi eles chegando por volta das 9 horas na universidade, parando ao meio-dia, voltando às 14, por volta das 17, o campus praticamente já quase vazio, né? E na minha cabeça, de brasileiro, pensando, eles não trabalham, eles não produzem, então vou eu trabalhar, vou eu produzir. E aí, nesse momento em que ela me fala, descanse que você vai conseguir produzir. Eu não entendi, mas na primeira oportunidade em que eu tive uma visão de um certo ambiente, eu pude compreender que o descansar, ele é importantíssimo. E a partir desse descanso mental, foi o desbloqueio da produção, que foi nesse exato momento em que eu pude observar uma paisagem exuberante como essa, né? Aqui eu estava indo visitar uma parte que é a Foz do Goa, que posteriormente vai para a região do Rio Douro, né? Que é uma região importantíssima economicamente em Portugal, na região norte. E o momento do descansar é contemplar essa paisagem e poder falar que eu preciso trabalhar com mais qualidade e com menos tempo. E aí isso foi fazendo sentido na minha cabeça, né? Porque eles acabam se apropriando desses espaços. Eu sei que é uma coisa mais cultural, mas pelo menos em Portugal eles acabam utilizando esses espaços, parques, rios, praças, de uma forma muito mais viva do que nós brasileiros. O que eu acho até certo ponto até um relaxo da nossa parte, porque a gente tem tanto parque, tanta coisa maravilhosa, incrível. Aqui em Araraquara mesmo, por exemplo, uns parques e praças em que a gente acaba não se apropriando, não se utilizando, né, da forma como deveríamos. E aí, voltando à parte acadêmica, depois de ter essa lição de vida, né, pessoal e como pesquisador, eu pude participar de algumas coisas que eu jamais imaginaria, né? Tive contato com pesquisadores da Universidade do Porto, mais especificamente o professor Manuel Peixoto, né, que ele é um dos especialistas na parte de bivalves, vinculado à IUCN, né, ao laboratório também da UTAD, que é o CITAB, que é o Centro de Pesquisa e Tecnologia Agroambiental e Ciências Biológicas, né. Tive a oportunidade também de ter um contato com a professora Edna, da parte da Florestal, departamento em que eu estava, e foi ela que me deu o start da forma de metodologia que eu poderia aplicar na minha tese. Porque até então, mesmo indo para Portugal com no sanduíche, eu estava com a minha metodologia já, peraí, minha metodologia já está definida, vai ser isso, ponto, acabou, não tem nenhuma outra forma. Talvez o que eu vá fazer lá é só implementar. E, na realidade, a professora Edna, a professora Simone, junto com o professor Guilherme, a gente acabou definindo uma metodologia que hoje é a que definiu a cara da minha tese. Mas essas são algumas das oportunidades, né? Alguns seminários, disciplinas em que eu pude participar. Aqui eu fiquei um pouco
com medo, né? Porque são 6 meses de tantas experiências, tantos eventos, coisas do dia a dia, mas eu decidi colocar algumas que eu achei mais relevante, que é a participação, obviamente, de eventos científicos, né? Congressos, tanto o Congresso Ibérico de Ecologia da Paisagem, quanto um congresso de veterinária, que apesar de ser um congresso de veterinária, ele tinha uma parte, tinha eixos temáticos da parte de recursos hídricos que foi enriquecedor do ponto de vista de metodologias, sabe? E isso me auxiliou na questão de como observar a interação de outros laboratórios e buscar parcerias. Novamente, eu reforço, congressos e eventos científicos são importantes, tá? Aqui, aulas nos laboratórios, com monitor em campo para coleta e identificação de bivalves, né, de água doce. Aqui, acompanhando novamente o grupo de um projeto chamado Ciência Viva. É um projeto em que o governo de Portugal faz com as instituições de ensino, com as universidades, em que ele dá oportunidade para alunos de ensino médio, ensino fundamental, vivenciarem como é feita a pesquisa, ou como é a vida de um pesquisador. Isso eu achei super interessante. Ele tira um pouco daquele abismo entre a sociedade e a universidade. Então, eu achei isso uma ideia interessante, que talvez exista aqui no Brasil, mas eu não tenho conhecimento. Mas, se acaso não existir, é uma oportunidade para a gente conseguir divulgar, de fato, ciência e mostrar que a ciência é importante para a sociedade, né? Porque, às vezes, a gente observa as falas, né, de muitas pessoas e que pesquisa não gera resultado, né? Independente da área. As pessoas só têm em mente o pesquisador, aquele cara que está no laboratório fazendo o medicamento. E esquece, por exemplo, uma pessoa que vai a campo fazer entrevista, por exemplo, num assentamento, ou vai fazer a coleta de água em um rio, né? Isso é pesquisa, isso é ciência também, né? E eu achei interessante fazer essa interação com alunos que possivelmente não vão para a parte, pode ser que não vá para a parte da pesquisa, né? Mas pelo menos eles já vão saber o que uma universidade pode gerar de resultado, o quão ela é importante para a sociedade. Aqui uma oportunidade incrível que eu tive de participar da necrópsia de um tigre, nesse caso uma fêmea, né? E eu acho que eu nunca teria essa chance, a não ser ver um zoológico, e ali foi um momento marcante. Aqui sim a parte propriamente de metodologias, de estudo, em que na primeira imagem eu estava participando do treinamento, né, de como aplicar um protocolo chamado RHS, né, que a professora Simone utiliza muito lá em Portugal. A segunda imagem é a coleta de bivalves, onde a gente alguns pesquisadores, a gente vai dentro do rio, vai fazendo a retirada dos sedimentos, pegando as espécies, colocando no recipiente, e depois faz a triagem. A terceira imagem, eu estava trabalhando, que posteriormente vai se tornar um quarto e quinto artigo, que é como as barreiras elas impactam na qualidade dos rios, né? As implicações na questão de fauna, flora. E a última imagem é a própria ecologia da paisagem, como essa ecologia, como essa paisagem ela vai influenciar no comportamento, na qualidade de espécies, ou propriamente da saúde do rio. Com relação às diferenças, né, de ensino e pesquisa no Brasil, aqui eu coloquei uma imagem que talvez possa ser algumas pessoas um pouco contraditória, para as outras talvez uma novidade. Mas quando a gente pensa em fazer um estágio no exterior, ou, nesse caso, doutorado sanduíche, a gente sempre imagina que eles vão ter os melhores equipamentos, que eles vão ter as melhores soluções, e que tudo é sempre melhor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando, na realidade, nem sempre isso acontece. E aí eu coloquei essa cartola dentro do mapa do Brasil, pois a minha percepção é
A partir do momento em que eu estava lá em loco, podendo acompanhar, que sim, obviamente, eles têm acesso a equipamentos, por questão até de custo, né? O custo é menor. Eles têm acesso a eventos por proximidade, eles têm acesso a laboratórios por questão orçamentária, mas ainda assim eles também têm dificuldades. E conversando com pesquisadores do departamento, que eram de outros países, da Itália, da França, da Espanha, da Polônia, né? O que mais me surpreendeu é eles falarem a seguinte palavra: vocês brasileiros são mágicos. E eu fiquei orgulhoso disso, mas eu fiquei meio confuso, porque eu não entendia em que sentido, né? Qual era a mágica. E aí eu fui percebendo que, apesar de termos poucos recursos, pouco incentivo, e a sociedade, de forma geral, não está exatamente com as instituições, né? Não está com a academia, ainda assim a gente gera muito resultado. O Brasil é um dos expoentes de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisa de ponta do planeta, né? E todos eles ficavam impressionados em falar assim, olha, vocês com pouco, vocês conseguem fazer muito, né? Vocês são criativos. A gente acaba utilizando a nossa criatividade, a nossa, talvez o jeitinho brasileiro positivo, de forma em que a gente consiga resolver problemas. Então, nós brasileiros somos bons em resolver problemas com pouca coisa. E aí a discussão que a minha orientadora, a professora Simone, me falava, se vocês fossem um pouquinho mais organizados, tivessem só um pouquinho mais de acesso ao que nem a gente tem, vocês seriam monstruosos, uma potência monstruosa, vocês iriam engolir o mundo. E isso é lógico, obviamente tem a parte, ufanista, né, de você, nossa, Brasil sensacional, mas a gente sabe das dificuldades, né, sabe que nem tudo é flor, mas o que eu tiro de aprendizado nem sempre a valorização que a gente dá pro externo, ela de fato é merecedora. Na realidade, a gente tem que olhar um pouco mais para o nosso quintal e, e poder enxergar que a nossa grama sim é verde, pode não ser tão verde quanto a de fora, mas a gente tratando ela com um pouco mais de carinho, ela vai virar uma grama invejável. Bom, e aí o que eu aprendi, né, olhando por toda essa questão, a produtividade deles sim é alta, e eles cobram, né? Os docentes de lá da universidade incentivam de maneira, assim, descarada, mas no sentido positivo, ó, participe de eventos, vá para congressos, fóruns, apresente trabalho, converse com as pessoas sobre o que você faz, faça parcerias, né? Isso é importante, faz a tua pesquisa evoluir. Eu estou enfatizando e batendo muito nessa questão da pesquisa evoluir, de parcerias, porque até então eu não tinha essa noção do quão isso é importante para a vida do pesquisador. Apesar de sempre acreditar que a gente não faz as coisas sozinho, mas eu estava restrito ali pensando que eram 4 ou 5 pessoas que iriam fazer a diferença, mas na realidade não, é uma cadeia de pessoas que auxiliam, né? E aí, para a parte mais prática, né, propriamente, como é que isso influenciou no desenvolvimento da minha tese? O que me levou a ir até lá e por que que isso, de fato, foi importante para a tese? Basicamente, o start, o primeiro capítulo da minha tese, né, foi utilizando ferramentas, mas algumas ferramentas em que eu pude aprimorar, outras aprender e outras compreender. Um exemplo, apesar de já trabalhar com a parte de referenciamento, eu tive acesso a utilizar o ArcGIS Pro e uma aula incrível em que eu pude aprimorar essa ferramenta ainda mais, né? Então, tive acesso a 2 ferramentas, uma um pouco mais consolidada, é antiga, mas eu não, como pesquisador, não tive o contato com ela anteriormente, e passei a utilizar, que é o Canoco, um software estatístico, assim como o JASP, que uma professora do departamento de matemática me apresentou,
O JASP, ele, para quem não conhece, ele é o RStudio. O R é uma linguagem estatística, né? É uma linguagem em código, assim, que a gente vai, de fato, programando, e ela não é muito amigável, né? É aquele monte de código que você olha e você fica se sentindo perdido. E o JASP, ele é o R com uma roupa um pouco mais elegante, mais amigável. Então, uma ferramenta em que você pode utilizar os seus dados para fazer análises estatísticas variadas e diversificadas, e ele já vai gerando gráficos para você colocar na sua publicação, no seu artigo, na sua apresentação, né? Ferramentas em que eu pude aprimorar um pouco mais também, o Google Earth Engine, que agora está em alta, que a gente utiliza com dados com mais precisão, dados mais atualizados, né? Mexer com modelos de classificação de previsão de qualidade da água, né? Seleção de modelos, utilizando macroinvertebrados e métricas de paisagem. Então, isso é apenas um recortezinho de softwares e de coisas palpáveis que eu acabei desenvolvendo e eu pude consolidar. Consolidar e aprender, né? Essa experiência no estágio do exterior. E aqui eu tenho o meu fluxo de trabalho, que seria o meu workflow. E inicialmente a ideia foi concebida no Brasil, né? Da preparação dos dados, né? A parte em Portugal é como isso seria calculado e os resultados gerados. Esse workflow, ele é quase análogo aquele desenho esquemático do doutorado sanduíche, que faz todo sentido, porque a preparação dos meus dados foi aqui, o cálculo foi realizado lá, e os resultados todos consolidados aqui no Brasil. Só que esse fluxo, ele foi pensado e discutido não apenas por uma cabeça, né? É lógico, obviamente, o trabalho é nosso filho, a tese é a parte do pesquisador, mas voltando, tem uma gama de pessoas em volta ali que fizeram com que esse fluxo ele fosse de fato possível, com que ele fosse pensado, ele fosse calculado. E aí eu estou falando de algumas das pessoas que foram importantes para o desenvolvimento disso, né? Por exemplo, o professor Domingos, do departamento, pessoa excepcional na parte de captura de carbono. O Antônio, que é um pesquisador do CITAB, que participei e vou participar de artigos dele, né, e com ele. A professora Maria José, do departamento de microbiologia. O professor José Manuel, em que eu tive a oportunidade de ter aulas, por exemplo, com drones, mas drones com uma capacidade que eu jamais havia imaginado. Ao professor José Aranha, na parte de georreferenciamento, que me ensinou técnicas que facilitou minha vida de forma incrível, de cortar caminhos, de fato. E a minha companheira de laboratório, Sofia, que não tem a foto dela, infelizmente, aqui, nesse caso, mas que foi incrível e fundamental para o desenvolvimento do meu trabalho também. Bom, experiência pessoal e cultural, né? Eu acho que aqui vai algumas imagens. Essa é a professora Simone, ao lado esquerdo, minha colega de laboratório, a Sofia, né? E aqui a questão pessoal eu fui acolhido por portugueses e se eu posso falar isso, eu acho que não seria nenhum equívoco. Eu vivi como português por esse período. Apesar de ter a convivência com brasileiros dentro da universidade, mas a minha vivência maior, profissional e pessoal, foi com esses portuguesas, que são sensacionais, e literalmente me acolheram dentro da casa delas. A Simone me colocou dentro da casa dela, assim, tratamento quase como se eu fosse um filho. E a Sofia quase como se eu fosse um irmão dela. Eu acompanhei todas as trajetórias, desde momentos bons, desde momentos tristes, de conselhos, de brigas e de tudo que é mais, como se fosse uma família. Eu tive essa oportunidade, outros colegas não tiveram. Como eu disse, nem tudo é flor, nem tudo é perfeito, mas nesse meu caso, eu acho que isso foi importante.
aqui uma experiência, acho que única, que foi a questão da uma cultural, né? Que foi o Dia de São João, na cidade do Porto, que é considerado até então o maior São João, o segundo ou o primeiro maior São João do mundo. Acho que deve ser, o primeiro deve ser do Nordeste. Mas aqui eu pude viver a experiência de ver o dia com uma família portuguesa, desde comer a sardinha até cantar as músicas que eles cantam, e foi importantíssimo a questão cultural, né, a própria absorção da cultura local. Aqui os amigos que eu fiz na universidade, né, alguns brasileiros, então tem alguns outros que eu não consegui colocar a foto, mas eu fiz amizade com alguns italianos, poloneses, espanhóis, isso foi importante, né, esse network. E aí, propriamente, né, o que isso impactou? O que isso fez eu ganhar? Qual foi o benefício para minha tese como pesquisador? Eu falei, as metodologias, elas basicamente me impulsionaram o meu primeiro capítulo, né, em que a gente trabalhou numa região de Portugal, na região norte de Portugal, próximo ao Douro, e trabalhou também com dados da região da Galícia, na Espanha, né. Então, aqui a gente fez o quê? Desde o cálculo das áreas de drenagem, coleta de macroinvertebrados, que foi aproximadamente, acho que 1.900.000 indivíduos, alguma coisa assim, não lembro. Pude aplicar as métricas de paisagem, né, cálculo de índices, né, fazer estimativas, modelos, validação, e selecionar os modelos que melhor respondiam, ou como eles respondiam à qualidade da água, ou à variação da qualidade da água, né. Esse capítulo ele foi concebido basicamente lá em Portugal, com essas parcerias. O meu capítulo 2, né, que foi a resposta da comunidade de oligoqueta, né, como o gradiente ambiental. Por quê? A partir desse primeiro capítulo, utilizando métricas de paisagem, eu pude aplicar no estado de São Paulo a questão das métricas de paisagem, como os usos e ocupação do solo, eles vão influenciar essas oligoquetas, né? Então, eu utilizei metodologias e dados também para poder fazer o meu capítulo 2. E, obviamente, o meu capítulo 3, que é a criação de um índice para essas oligoquetas. O índice, a partir das sugestões, né, que o professor Guilherme também concordou, que é a expertise da professora Simone, que é a criação de índices e indicadores, né. Isso é um exemplo de um dos resultados, tá? Tem alguns outros que eu ainda não coloquei aqui, mas que a gente está fazendo uma depuração para ver o que exatamente vai entrar ou não. Mas 3 capítulos em que saíram basicamente de ideias lá em Portugal, né? Concebidos inicialmente no Brasil, mas aprimorados e, de fato, consolidados lá em Portugal. Então, a importância desse estágio, desse sanduíche no exterior, ela basicamente resultou na tese, ou está resultando na tese. Tá? E outras produções que ainda vão sair, né, ou estão em andamento, que é o impacto das barreiras físicas num parque, né, lá em Portugal, e a diversidade de microinvertebrados e riachos numa serra na Espanha, né, Serra dos Gredos, na Espanha. Então, são situações em que eu jamais poderia imaginar que eu participaria de um trabalho em outro país, ou desenvolver metodologias para um outro país também. Eu acho que o sanduíche, ele te proporciona ganhos culturais, pessoais, profissionais, e ganho da vida de forma geral. Então, esse estágio no exterior, ele faz o pesquisador modificar a sua cabeça, né? Como falei, reforço, pesquisa e ciência nos faz fazer. E aqui, né, só para finalizar, né, já me estendendo um pouquinho na fala, a questão dos conselhos que eu posso dar em algumas reflexões reforço, participem de eventos científicos, façam conexões com as pessoas. Se for em algum congresso, questiona o trabalho, pergunta para a pessoa. Às vezes a gente tem tanto em comum, ou às vezes a gente está procurando uma resposta que olha no banner do lado, uma apresentação oral,
e fala, nossa, é isso que eu estava procurando, é isso que eu precisava, era um conselho desse. E outra questão também, procurem os docentes. Eu costumo dar um exemplo que a pós-graduação é um corredor com várias portas. Muitas delas estão fechadas, muitas delas estão encostadas. Os professores, os docentes, os pesquisadores, de forma geral, eles estão lá e eles querem fazer essas conexões. A gente precisa criar ou recriar essas pontes. Às vezes a porta está fechada, mas a gente precisa bater. Ela está encostada só. Tem gente que vai deixar a porta escancarada, tem gente que vai deixar a porta somente encostada, mas a gente precisa chegar até essas pessoas. E a forma, eu vou bater novamente nessa tecla, a forma da gente chegar nessas pessoas é participando dessas conversas, desses eventos, indo atrás, questionando, né? A ciência, a gente precisa deixar ela mais unida, mais forte. E também entender que essa galera que está dentro dessas salas, muitas vezes eles também estão um pouco desesperançosos com o que está vindo. Mas o fato da gente bater e demonstrar o interesse, talvez isso reavive, né, reanime a fé na ciência que eles possivelmente possam ter perdido, né? Então, eu acho que é importante. E um outro ponto também, se preparem para essas oportunidades, né? Às vezes essa oportunidade acontece de uma forma imprevisível, né? Por exemplo, eu quero fazer um doutorado de sanduíche. Pode ser que não seja no segundo ano, pode ser que seja no terceiro, mas se preparem para uma oportunidade dessa. Em que sentido? Cumpram os requisitos, as disciplinas, façam as publicações que são necessárias, né? Se aprimorem como pesquisadores, né? No caso, para nós que estamos na pós-graduação. Né? Essa é a reflexão que eu poderia deixar. E eu finalizo aqui com a internacionalização vai além da pesquisa, né? Uma transformação pessoal. Né? Aqui eu encerro. Desculpa tomar, acho que passei um pouco do tempo, e estou aberto aí a alguns questionamentos, se for necessário. Parabéns. É isso aí, Gabriel. Parabéns pela apresentação. Parabéns. Não saiu muito do tempo, não. Fica tranquilo. Está dentro do previsto, né? Você tinha até mais alguns minutinhos para falar. A gente tinha combinado mais ou menos uma hora e pouco, mas tá excelente. Deu para a gente ter uma visão geral. Foi até uma ideia da gente não focar mais a apresentação em dados acadêmicos, em coisas mais técnicas, e sim falar uma visão mais pessoal, porque faz parte desse programa PDSE, uma das obrigações do bolsista PDSE é, quando retornar, participar de alguma atividade no seu centro de origem, divulgando, mostrando as experiências, os entraves, as coisas boas, as coisas ruins, e isso está no edital do PDSE. Então, isso que sirva para que os próximos alunos também que vão para esse edital, que tem essa possibilidade, fiquem atentos a essa demanda que nós temos que depois retornar e passar isso aos demais alunos, tá? Então, conforme a gente conversou no começo, né, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu estou fazendo a listinha aqui, por enquanto eu tenho anotado o nome do Léo. Se vocês forem levantando a mão aqui, eu vou abrindo e vou fazendo a chamada, assim, no sentido de organizar as perguntas. Léo, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o Gabriel pela palestra e falar que achei muito bonito da parte dele a gratidão que ele tem pela oportunidade. Ele deixou isso muito claro. Então, é muito bonito ver isso, né? Essa gratidão dele e como ele cresceu nesse período. Eu fico muito satisfeito de ver o crescimento do Gabriel, a segurança com que ele está, o trabalho que ele está fazendo. Né? Então, é mais para parabenizar o Gabriel e para falar para ele que a gente precisa sentar uma hora para conversar aí sobre esses métodos aí no Google Engines, que
ele aprendeu lá e também no CID, né? Então, uma hora vamos marcar aí, Gabriel, da gente se encontrar e conversar um pouco. Aí era só isso que eu queria falar. Agradeço, professor Leonardo. E, de fato mesmo, eu tenho gratidão por essa oportunidade, né, que foi me concedida. E sim, eu gostaria de sentar para a gente conversar sobre essas metodologias, porque, inclusive, eu estou utilizando muito o Google Earth Engine para participar publicações. Eu fiz a submissão de um trabalho para Poços de Caldas, em que a gente consegue utilizar uma ferramenta que está ali online, disponível, com dados mais precisos, mais atualizados. É uma linguagem de programação ainda, mas ela só tende a facilitar a vida do pesquisador, né? No caso, o professor trabalha e tem uma expertise em georreferenciamento, acho que corta aquele atalho de a gente ter que abrir o ArcGIS, o QGIS, fazer o recorte, cortar, tudo bonitinho. Mas podemos marcar sim. Inclusive, agora a gente tem um computador maravilhoso, excelente, que dá para fazer processamentos incríveis. Pessoal, eu tô aqui na listinha, então nós temos a sequência a Helena, a Margarete, e eu também me inscrevi, né, para não burlar a regra, né? Então, Helena, por favor. 3 coisinhas muito rápidas aqui. Bom, primeiro, Gabriel, você nem imagina a minha alegria ao ouvir a sua exposição. Eu acho que imagino que a Vera também deve estar tendo esse mesmo sentimento que eu. Com certeza. Para quem começou em 2002, na batalha que nós começamos há mais de 20 anos, para criar esse programa, um programa pretensioso numa instituição particular de ensino, com questões que não eram nada convencionais na época, hoje um pouco mais bem aceitas pela sociedade, que as questões ambientais e as questões das vulnerabilidades sociais há muitos anos atrás eram bem, vamos dizer, gauche na vida, né? Hoje já são questões mais integradas e que são mais bem sentidas e aceitas, né? Então, ver você com essa trajetória e ver que um aluno nosso, os nossos alunos estão podendo fazer essas experiências lá fora, trazendo para cá, isso traz uma alegria imensa, sabe? Um sentido de que o trabalho da gente, Vera, tem feito sentido, sabe? Eu acho que a nossa luta tem uma razão de ser, né? Então, queria comentar isso com você, fico feliz por você e pelo programa, né? Porque eu acho que é também uma... A segunda coisa é muito rápida também, é compartilhar uma experiência pessoal, né? E os portugueses, né? Os portugueses são uma coisa incrível. Há muitos anos atrás, eu tive um pequeno período em Portugal estudando experiências de economia solidária, fiquei numa pousada, e ao lado da minha pousada tinha uma livraria. A livraria se chamava Ler Devagar. E era uma coisa incrível, eu achava incrível uma livraria ter esse nome. E todo dia, no final da tarde, tinha lá uma sessão e a gente ia lá ouvir um poema do Fernando Pessoa, e só. Ninguém lia 2 e não podia falar em 2, porque tinha que ler um e pensar sobre aquele um. E assim eu fui aprendendo, os 15 dias que eu fiquei lá, cada dia era só um poema. E acho que eu entendi um pouco o sentido do ler devagar, né? Esses são os portugueses, né? Eles têm um método de vida muito engraçado, né? E ensinam as coisas legais para a gente. A terceira questão, também muito rápida, é assim: como é que os portugueses... Isso é uma pergunta, é uma dúvida mesmo. Como se lida lá com a aplicabilidade desses dados de pesquisa? Quer dizer, essa pesquisa toda, ela tem algum retorno social, ela tem, quer dizer, ela se volta para a construção da ciência, como é essa relação entre a construção da ciência e a sociedade e a vida social? Você percebeu alguma experiência, algum avanço nesse sentido? Como é que eles fazem esse retorno da pesquisa? Perfeito.
Bom, agradeço, professora Helena, pelas palavras, e eles, de fato, eles são bem engraçados mesmo, assim. Se for ficar pontuando cada situação que a gente passa, vira um livro de anedota É mesmo, incrível. um livro de anedota. Mas, assim, a minha percepção, estando lá, é que tem as mesmas dificuldades que temos aqui no Brasil, né? Ainda, é como eu falei, ainda, também tem aquele lance da universidade, tá lá meio distante, mas algumas práticas, por exemplo, como aquela ciência cidadã, né? Que não é necessariamente o retorno de dados para a sociedade, mas ela vai impulsionando para que a sociedade entenda o que é uma pesquisa, o que faz a pesquisa e por que ela é importante. Mas tem alguns outros dispositivos, pelas conversas que eu tive com a professora Simone e outros pesquisadores, eles têm que gerar alguns produtos, entre aspas, né, em que justifique eles receberem orçamento, bolsa, né? Então, é por isso que eu falo que eles trabalham demais, eles se cobram muito por essa questão da produção, mas eu acho que as dificuldades ainda assim são as mesmas que a gente enfrenta aqui, né? De forma geral, né? Que não está na universidade acaba não enxergando a importância da universidade. E o que eu pude perceber é que talvez isso seja uma coisa meio global, porque eu escutei isso de italianos, de espanhóis, de poloneses, de alemães, que assim, o pessoal não está muito aí para a universidade, eles não veem qual a importância da universidade a não ser me dar um título só, sabe? A não ser eu ter um diploma. A ciência fala e o governo não escuta. Em muitos momentos a ciência fala e o governo não escuta, né? E isso não é só uma particularidade nossa, do Brasil. Quer dizer, por um momento foi uma particularidade ali que a gente acabou não escutando a ciência. Mas eu tendo a achar que isso pode ser modificado. Eu tendo a achar que isso aí vai tomar novos rumos, principalmente por algumas fotos que eu mostrei, naquela questão de incêndios florestais, né? Então, assim, eles vivenciando, passando por aquilo de forma mais frequente, opa, peraí, os incêndios florestais que aconteceram lá em Portugal, na região que eu estava, o departamento de florestal lá já tinha cantado a bola 2 anos atrás. Olha, daqui 2 anos vai ter um incêndio, talvez de proporção maior do que essa. Pode ser que as cidades sejam afetadas de forma um pouco mais violenta. Em que sentido? A instituição lá teve uma semana que a gente ficou, acho que quase 4 dias sem internet. Porque o fogo consumiu a fiação, os cabos, né? Energia também. Então, assim, volta naquela situação. A ciência fala, eles não escutam. Mas agora acho que talvez eles consigam escutar um pouco melhor, porque quando a gente sente na pele, acho que a tendência a dor impulsiona, né? Obrigada, Gabriel. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua viagem, pelas suas impressões. Agradeço. Margarete, por favor. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer ao Gabriel por nos fazer viajar nessa manhã lá para Portugal, né, conhecer outras oportunidades, né, que a gente não tem pessoalmente, mas de trazer isso com toda a propriedade e com muita leveza, Gabriel. O que mais me chamou a atenção na sua fala, né, da sua trajetória, foi essa leveza com que você traz isso. Imagino todas as dificuldades que você tenha passado lá. Acompanhei um pouco dessa dificuldade, porque minha filha teve a oportunidade também de fazer uma bolsa de sanduíche, e é sempre muito tenso, mas você trouxe isso com muita leveza. Então, de Araraquara para o mundo, e parabéns para a Uniara por esse programa ser interdisciplinar e nos dar essa grande oportunidade. A minha pergunta para você tem a ver com o financiamento da ciência em Portugal. Não sei se você teve a oportunidade de entrar nesse detalhe lá. A iniciativa privada, ela está presente no financiamento da ciência e da pesquisa lá? Você percebeu isso? Ou é só uma questão de governo mesmo? Não. Tem a questão de fundos, né? Tanto que
público-privado lá, às vezes, vai bem, em certos momentos, né? Mas eles têm a bolsa governamental, mas você pode recorrer também a alguns fundos e algumas empresas, né? Então, por exemplo, eu falo de fundos, mas é vinculado à questão de empresas, né? Então, por exemplo, na região lá da Holanda, tem um fundo que é da parte de uma indústria de... Posso estar cometendo um grande equívoco, mas sei lá, aço. Então, você faz a solicitação para essa empresa, para o fundo. Então, eles conseguem ter algumas parcerias. Mas, de forma geral, o departamento em que eu estava, a maioria das bolsas, ou a maioria da pesquisa era financiada pelo governo, tá? Da minha realidade ali era essa situação. Outros colegas me relataram que tinha o vínculo com outras instituições, que o fomento vinha de empresa. Tá? Até a parte mais voltada para a microbiologia, eles têm uma flexibilidade maior para esse tipo de financiamento, porque aí ele pode gerar algum produto para uma farmacêutica, alguma coisa desse tipo. Esse é o conhecimento que eu tenho do financiamento deles é esse. Obrigada. Bom, na minha lista tem aqui, agora sou eu, né? Depois tem o professor Zildo, professora Vera e Maria Madeleine, certo? Então, essa é a minha ordem aqui que está anotadinha. Então, na minha fala, na verdade, não é nenhuma pergunta para o Gabriel, né? Porque a gente conversa todo dia aí na faculdade, então não tem nenhuma pergunta. Mas eu queria deixar registrado aqui também que esses avanços, toda essa parte computacional e essa modelagem estatística que a gente está desenvolvendo, junto com a professora Simone e tal, são análises consideradas análises multivariadas, porque trabalham com várias variáveis ao mesmo tempo e simulações computacionais e etc. Essa é uma realidade só de quem trabalha com ecologia? A resposta é não. Todos os nossos trabalhos, muitas vezes, nós lidamos com contextos multivariados. E por que eu estou falando isso? Porque nós, da ecologia, usamos as análises multivariadas. E qualquer área pode usar análise multivariada para esse fim. Óbvio que nós temos algumas ferramentas específicas, mas existe a possibilidade de aplicação. Por isso, eu acho que é legal deixar claro que esse ganho fica à disposição de todos os alunos e todos os outros docentes que quiserem trocar experiências e tal. Nós estamos praticamente diariamente lá no CEAM, praticando e analisando essas questões multivariadas. Então, fica aí o convite a todos que quiserem conhecer o trabalho, quiserem pensar sobre isso, quiserem aplicar esse tipo de técnica. O Gabriel está aí para isso, eu estou lá para isso, e outros alunos ali do nosso laboratório também trabalham com esse tipo de questão e poderiam ajudar, tá? A encaixar, obviamente, dentro da disponibilidade de tempo, nas respectivas teses e dissertações, tá? E aí, completando a fala, o Gabriel foi a nossa primeira experiência, né, de fazer esse doutorado sanduíche, e a Daiane também, né, que é a outra aluna do doutorado, que também já está marcada a fala dela para outubro. Então, seminário de integração de outubro, nós teremos a fala da Daiane, que também foi para Portugal, através de uma bolsa do nosso programa, através do programa também PDSE, tá? Então, só para deixar claro isso e colocar essa disponibilidade aí ou essa disposição, o laboratório, a todo mundo que queira conversar um pouco mais e entender um pouco melhor esse tipo de ferramenta que o Gabriel principalmente foi aprender a aplicação lá em Portugal. Beleza? Acho que a minha fala era essa mesmo. Eu já passo diretamente para o Zildo. Bom, estão me ouvindo? Bom dia a todos primeiramente. Conheço essa região que ele esteve, onde ele estudou, né? Conheço bem aquela região. E é muito bonita a região mesmo. E o meu orientando, Edinho, amanhã ele já está partindo para Portugal, com a bolsa também, no mesmo programa, só que ele vai para Évora, uma outra região. E ele vai trabalhar lá a questão da extensão, que é o projeto de doutorado dele, né? E o que é interessante é que a gente tem uma grande dificuldade com a questão da internacionalização do nosso curso, né? E agora ela está aberta, né? Acho que agora é uma enxurrada, vai ter um monte. E
E, curiosamente, Portugal está aí à frente, né? A universidade que o Edinho vai, eu dei uma boa vasculhada lá, ela tem uma quantidade de alunos estrangeiros gigantesca, gigantesca, na pós-graduação e na graduação. Então, ela recebe muita gente de todo mundo. Eu fiquei assustado com a quantidade de estrangeiros que tem lá em Évora, na universidade. Então, ela é bastante internacionalizada mesmo. E o Edinho, ele tinha duas escolhas. E eu discutindo com ele, eu falei, não, vai para Évora, por conta que eles têm um grande trabalho de extensão na área da educação. Ele queria fazer na área da administração, que era lá em outra cidade. Aí ele foi para Évora, né? Tem o orientador dele lá, e ele vai ficar instalado num mosteiro, né? Bem pertinho da universidade. E aí, eu gostaria de perguntar o seguinte, que conselhos você sugere para o Edinho, já que você viveu essa experiência? Né? Podia responder, Gabriel? Conselhos básicos. Conselhos básicos. Eu conversei bastante com ele, né? Às vezes ele vinha tirar algumas dúvidas comigo. Mas, assim, eu acho que o vivenciar a universidade, eu acho que é o primeiro passo, certo? Depois, não se apropriar, mas conhecer o local onde ele está morando culturalmente, né? Eu sei que é difícil não conviver com brasileiros, tá? Eu não estou falando para não viver com brasileiros, mas é que a gente tende sempre a ficar mais em grupinhos olha, brasileiro. Não, vai viver com o pessoal, vai no karaokê, é legal você ir no karaokê e tá cantando com um polonês do seu lado, sabe? Isso é engraçado. Então, esse compartilhamento, essa própria experiência com outras nacionalidades. E assim, alguns outros conselhos que eu poderia dar que o mesmo conselho que a professora Simone me deu. Você trabalha, mas respira também, faça os processos, vai em bloquinho. Não precisa, a tese, você não precisa atropelar ela em um mês. E não é nem construída em um mês, a tese. O doutorado tem 4 anos justamente para isso. É um processo, pode ser para muitos muito rápido, para muitos muito devagar, mas é um processo. E o que eu falaria aproveita a oportunidade, tenha a gratidão por ter essa oportunidade, sabendo que isso vai abrir muitas outras possibilidades. E aqui só um ponto e vírgula, né, um parênteses, porque tem muitos alunos estrangeiros nas universidades ali de Portugal. Primeiro porque eles têm um programa que é Erasmus, chama Erasmus Mundo, então vem alunos de muitos outros países da comunidade europeia ali, ou fora, né, e eles é uma coisa até meio... Eu fiquei um pouco assustado no começo, porque eu entrava na sala, assim, tinha as salas de aulas, obviamente, os cursos também, as turmas são pequenas, né? Mais reduzidas. Mas, 40 alunos. Era 20, era 3 da Itália, 2 da Espanha, 1 da Grécia e 10 portugueses. Sabe? Então, eu fiquei meio assustado. Eu falei, nossa, mas... E para onde vai esse pessoal de Portugal? Os que não vão para a universidade ali em Portugal, vão para fora, vão para a Inglaterra, para a Espanha, né? Então, a comunidade europeia, esse Erasmus, ele permite com que esses alunos, eles vão transitando dentro da Europa ali. Né? Por isso que eles têm, talvez, até certo ponto, uma experiência cultural muito maior do que, talvez, a gente, né? Vá ter, ou tenha, não sei. Porque eles vão de fato para todos os lugares. Né? Essa troca entre as culturas é muito grande. E voltando à questão da experiência. Para ele não se preocupar também com a questão do tempo. Às vezes a gente pensa que vai resolver tudo em 6 meses. Não, a tese vai sair em 6 meses, lindo, maravilhoso. Pronto, acabou. Fiz minha parte aqui, acabou, e é isso. Como eu falei, por ser um processo,
tem certas análises, certas coisas que vão demandar um pouco mais de tempo, ele precisa consolidar no Brasil. Lá vai ser, é um estágio, é uma outra oportunidade, é uma visão diferente. Não é o que vai mudar a tese dele inteira, mas é uma coisa que vai agregar, que vai possibilitar ele ter, eu falo, ele vai virar, em vez de virar ser uma colher de pau, ele vai virar um canivete suíço. Ele vai ter várias funções. Que eu acho que é o que o pesquisador, que eu acho que todo pesquisador foca nisso. Obviamente, a gente vai ter um título e vai ser especialista em determinada área, mas isso não nos impede de sermos um canivete suíço, de sabermos mexer com, por exemplo, a parte da social. Eu acho interessante saber mexer com uma análise estatística. Eu acho interessantíssimo. Mas, assim, pô, não é do conhecimento da área social, da parte sociais, mexer com ferramentas estatísticas. É por isso que o nosso PPG é multi, né? A gente precisa um acionar o outro. E eu sinto um pouco de falta disso. Eu também, às vezes, tenho uma parte social de acionar alguém dessa área, eu fico meio constrangido, mas eu estou indo. Esse é um dos conselhos, né? Ele aproveitar a viagem, e aproveitar a viagem em todos os sentidos, culturalmente, intelectualmente, experiência. Eu sei que eu vou conversar com ele depois, e eu acho que eu vou conversar mais particular, uma coisa mais particular com ele. Mas eu não sei se eu respondi. Esse é um dos conselhos. Respondeu. Obrigado. É isso aí. Vera, por favor. Bem, eu queria falar um pouco na direção do que a Helena falou, quer dizer, agradecer ao Gabriel e ao Guilherme. Vocês não podem imaginar o privilégio que foi te ouvir, o privilégio de ver essa experiência se concretizando. Quer dizer, nós insistimos num curso interdisciplinar, inovador, numa universidade privada, e a gente, quando vê o Gabriel falando, quando vê não só a leveza, é uma leveza junto com uma profundidade, porque ele viveu efetivamente essa experiência. Então, a gente fica extremamente feliz e realizada. Eu queria agradecer ao Guilherme por essa experiência, ao Guilherme e ao Marcão, que estão organizando os seminários. Acho essa ideia interessantíssima. Os nossos alunos têm que ficar estimulados a ter essas outras experiências. Eu ia te perguntar se você teve algum contato com experiências interdisciplinares, mas eu acho que isso são coisas, assim, às vezes tão sutis que não precisa responder. Mas quando a gente vê você contando da sua orientadora lá, dos colegas, quer dizer, você teve alguma experiência interdisciplinar, quer dizer, essa nossa tentativa de ligar as pesquisas na área ambiental com a discussão de políticas públicas, de vulnerabilidades sociais. Você teve alguma experiência semelhante nesse sentido? E acho que hoje a gente teve um dia muito, muito importante. Eu quero, de novo, agradecer a vocês e dizer que eu estou extremamente feliz pelo seu seminário e pela oportunidade da gente ter outros candidatos e outras experiências nesse sentido. E estimular os alunos, quer dizer, que cuidem dos prazos, cuidem das publicações, mas não deixem passar também essas oportunidades que são preciosas. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Guilherme. Agradeço, professora Vera, agradeço de verdade mesmo, e eu repito, a oportunidade foi incrível, eu acho, pessoalmente e academicamente, né, profissionalmente, ela acrescentou e vai me proporcionar muitas outras experiências, eu tenho certeza. E com relação à questão do multidisciplinar, todas aquelas pessoas que eu apresentei, 3 ou 4 três eram do departamento em que eu estava, da parte florestal,
mas as demais eram da parte de microbiologia, da parte da veterinária. O campus lá, ele não tem um curso propriamente da parte política, mas o professor Domingos, ele é um mais, assim, associado à questão das políticas públicas, né? Ele ministrava aulas sobre a importância, por exemplo, da captura de carbono, como isso vai influenciar uma comunidade local, sabe? Então, assim, eu acho que não, pode ter sido de forma sutil, né? Essa multidisciplinaridade, mas eu acho que eu pude absorver isso sim, né? Pelo menos com ele, eu estou dando o exemplo dele, mas eu tive colegas de outras áreas, até da Universidade de Madrid, por exemplo, uma parte de arquitetura, de Évora, que era onde a Daiane também foi, que era a parte de aves, né? Então, acho que isso é importante. E me auxiliou. Esse foi o multi para mim. Obrigada, Gabriel. Por favor, Maria Madeleine. Acho que a Maria travou, é isso? Está desligado. Acho que sim. Bom, vamos passar para quem está o próximo da lista, que é a professora Helena. Aí, se ela Eu de novo. conseguir, a gente retorna. É uma coisa muito rápida, de novo. É assim, é sobre a importância da gente começar a divulgar mais os resultados do nosso trabalho dentro da Uniara. Eu acho que é uma coisa que a gente, às vezes, pelo pouco tempo que a gente tem, pelo grau de inserção nosso nos nossos próprios trabalhos, nosso tempo acaba sendo tão envolvido com a gente mesmo, que a gente se esquece que nós estamos numa instituição particular e que as coisas são um pouco fragmentadas aqui dentro. Então, acho que a gente precisa começar a divulgar mais trabalhos como o do Gabriel e outros trabalhos que são feitos, né, no nosso programa, precisam de uma repercussão. A gente está falando aqui dessa repercussão externa, mas isso sem dúvida, né? Mas eu estou falando também uma divulgação dentro da universidade, sabe? Então, acho que saber que tipo de trabalho nós fazemos, o que a gente faz, é uma coisa que nós precisamos também voltar para isso daí, olhar trabalhos como o do Gabriel e outros, merecem uma divulgação maior. E assim como todos, não só o do Gabriel, né? Todos os nossos trabalhos, a gente precisa encontrar um caminho para valorizar isso. É a linguagem da moda, né? A gente não pode fugir. A gente não pode fugir dela, infelizmente. Tá bom? Era só isso. Beleza, obrigado, Helena. Agora sim, Maria Madeleine, você consegue fazer a pergunta? Não está funcionando. Não, é Madeleine. Você quer? Madeleine, a gente não está. Eu quero escrever. Madeleine, você consegue escrever a pergunta? A gente não está conseguindo te ouvir, está cortando bastante o som. Se você escrever a pergunta, aqui no chat, o Gabriel consegue. Se ela desligar o vídeo, talvez fique melhor ela falando. Acho que ela não está vendo. Não. Acho que não. Madeleine, a gente não te escuta ainda, tá? Eu acho que o melhor é você digitar a pergunta mesmo no chat, por favor. Guilherme, se tiver tempo, depois eu gostaria de fazer Claro, uma pergunta. claro que é da. É da analista. Vamos ver se a Maria Madeleine vai fazer a pergunta no chat. Senão a gente passa para você já. Vamos ver aqui, deixa eu ver.
Bom, eu acho que ela deve estar digitando, né? O Queda, você quer aproveitar e fazer sua Eu pergunta? quero. Foi bom o Zildo falar que um aluno vai para Portugal para fazer um trabalho sobre extensão universitária. A Helena e a Vera já falaram das dificuldades que é de você ter um curso como o nosso numa universidade privada. É difícil de fazer numa universidade pública, imagine numa privada. Mas eu acho que eu gostaria de perguntar para o Gabriel, aliás, gostei da sua conversa, Gabriel. É a questão desse tripé da universidade. Até que ponto, lá e aqui entre nós, esse tripé fortalece quase que essencialmente a pesquisa. O ensino já está melhor, mas a questão da extensão universitária realmente é um problema que eu vejo aqui no nosso curso. Não sei se meus colegas partilham essa preocupação minha. Mas eu acho que eu gostaria que você pudesse falar até que ponto a questão da universidade, como é que ela é considerada na sua universidade, lá em Portugal. Porque eu entendo que aqui nós estamos tendo, não é falta de atenção, mas é a dificuldade de como é que você pega, por exemplo, os estudos que você fez na sua tese, até que ponto a gente passa isso ou para as agências oficiais ou para empresas públicas, mas até que ponto o conhecimento revelado ou obtido dá o retorno para a população de um modo geral, qualquer que seja ela, entende? Mas principalmente aquela que está precisando de beber uma água saudável, tá certo? E tem evidência mostrando por que a água está assim ou assada, como é que pode melhorar, etc, etc. Então, eu acho que essa dificuldade de trabalhar com a extensão, de certa forma, estimula a fazer a pesquisa. E acaba se fazendo pesquisa sobre aquilo que já se conhece. Então, eu acho que isso é uma dificuldade terrível que a gente tem e não é fácil resolver. Não? Mas até que ponto eu estou assumindo que isso acontece entre nós, certo? As dificuldades de estar numa universidade privada, a falta de recursos, etc., etc., é mais fácil fazer uma pesquisa sobre um assunto que, de certa forma, a gente já sabe, já conhece. Mas buscar aquilo que é fundamental para resolver não só um problema teórico, mas fundamentalmente um problema que envolve toda a sociedade, é uma dificuldade que a gente tem. E até que ponto, como é que você enfrentou essa situação desse tripé da universidade lá em Portugal? Obrigado pela pergunta, professor Queda. É isso que eu queria. Serve para responder ou não? Não, é assim, eu entendo a dificuldade que a gente tem de dar esse retorno, né? E, como eu falei, muitas dificuldades que a gente enfrenta aqui é compartilhada lá também. Eu vou só para dar um exemplo de uma das dificuldades que vão acarretar lá depois na pós e no retorno à sociedade. O grau de procura de alunos por universidade lá também está reduzindo. Não é só um caso aqui do Brasil, não. As pessoas, elas não querem mais estudar, né? E assim, se você não tem pessoas lá para desenvolver, fazer extensão, projeto, você não consegue dar um retorno à sociedade de uma forma mais efetiva, né? Você precisa de mente, de cérebro, de mão fazendo isso. O que eu consegui enxergar de mais próximo de um retorno concreto era a tese da minha amiga de laboratório, em que ela estava fazendo a recuperação da foz do Coa, né, que antigamente tinha uma barragem, né, um represamento, e aquilo impactou. Agora o Gabriel... Apesar de ser uma tese,
Gabriel, acho Oi, que você travou um pouquinho, cara. Fala só, reinicia sua fala, por favor. até onde vocês me escutaram, perdão? Eu escutei você até falar no início da tese da sua amiga aí. Tá, a tese da minha amiga, ela, de fato, ela tá dando um retorno lá em Portugal, porque ela tá pegando um corpo hídrico e tá fazendo a restauração das margens desse curso hídrico, juntamente com uma proposta de criação de um parque para questão paisagística, cultural. Então, apesar de ser uma tese, ela também tem um cunho um pouco extensionista, porque não vai parar só nessa tese dela, né? Ela vai dar sequência, segmento. Mas eu reforço, é muito complicado, eu me sinto até um pouco incomodado às vezes, a palavra é sofrimento. Eu sinto um sofrimento de ver que a sociedade não enxerga a universidade e a universidade também não enxerga a sociedade, entendeu? Eu vejo que tem essa dificuldade. Não é, talvez pode ser uma coisa meio cultural nossa, de que a universidade, ou ficou enraizado que a universidade está lá na Torre de Marfim e é inalcançável, e só tem uma única verdade. Qual é a função da sociedade? Falar, tá errado, tá certo. As pessoas, elas não sentem a presença da universidade, né? Então, assim, é um pouco frustrante para mim falar sobre esse assunto também, mas no meu caso, na minha tese, por exemplo, o que eu espero dar de retorno para a sociedade é o que até uma conversa com o próprio Guilherme. Os dados que eu tenho já são de projetos da CETESB, ou de projetos que foram feitos junto com a CETESB, e a nossa proposta é, de fato, colocar uma ferramenta para a CETESB funcional e usual para que eles possam economizar dinheiro. E também, futuramente, com a coparticipação, né? Participação da sociedade mesmo. Poder estar ali nos relatórios falando se o rio está bom ou se o rio está ruim. Quem melhor para falar se o rio está bom ou se ele está ruim do que quem mora, né? Ou quem se vale desse rio, né? Eu posso não ter respondido, de certa forma, ao teu questionamento, professor, mas é que, assim, para mim ainda é um negócio meio confuso, meio complicado de eu conseguir explicar do ponto de vista daqui e olhando lá. As dificuldades são as mesmas. Basicamente são as mesmas, sabe? É difícil. O retorno à sociedade está um pouco complicado. Mas, como eu falei, a gente tem que assumir a meia-culpa de ver que também a universidade, ela deveria fazer um pouco mais, por questões desse tipo que o professor pontuou. Às vezes a gente escolhe fazer o que é mais fácil, ficar só pulindo a roda, né? Ao invés de fazer alguma coisa que seja mais palpável para a sociedade. Talvez um pouquinho mais simples, mas que eles vejam o produto sendo recebido, né? Ou o benefício, enfim. Não sei se eu respondi, professor. Certo. Obrigado, Gabriel, pela resposta. Eu não sei se a Maria Madeleine vai conseguir fazer a pergunta com o microfone, mas ela escreveu no chat. Você quer tentar, Maria Madeleine? Então, eu gostaria, agora dá para ouvir? Perfeito. Então, como você estudou micro-organismos, né, está estudando, né, e falou das barreiras nos rios, né, como eles afetam o fluxo do rio e da vida dentro dele, né, dos rios. Aí eu fiz a pergunta aí, mas eu queria acrescentar outras coisas, se puder, depois. Qual a visão que você e lá na faculdade o pessoal tinha ou tem sobre a questão da biodiversidade, né? E a questão do uso de agrotóxicos e o impacto deles, né? E por outro lado, eu escrevi aí também, que esse negacionismo ambiental que a gente percebe e que você também notou lá, né? E a falta de valorização da própria ciência, né? Entre talvez a população pelos governos, né? A própria União Europeia, não sei em que sentido se relaciona com Portugal, né? E esse negativismo obriga a ciência a ser uma forma de resiliência para apresentar a sua força, a sua utilidade, né? E esse padrão globalizado que você notou, né, também lá, né? Ele como afeta a nossa produção, inclusive a nossa
forma de expandir a nossa produção da ciência, né? Eu acho que, eu não sei se ficou claro, né? Gabriel, parabéns, viu? Você criou ponte da ciência, né? Que é importante, né? Entre a ciência de vários países. Agora, essa ponte a gente tem que estender para a sociedade, né? Também, né? Perfeito, Maria Madeleine. Obrigado pela pergunta. Ó, eu lendo tua pergunta aqui, a questão das barreiras, né? Como é que eu vejo essa importância da biodiversidade? Bom, um rio sem biodiversidade, a gente pode considerar como basicamente um rio morto, né? Um rio reservatório. A gente, tendo a biodiversidade, a gente consegue ter um ambiente, né? De certa forma. E essa questão eu não entendi esse ponto do agrotóxico nas águas, é o quê? Com relação a como eles enxergam isso, como eles estudam isso? Eu não entendi. Exato, porque na União Europeia existe um controle maior sobre agrotóxicos do que aqui no Brasil, né? Tanto que eles exportam para nós o agrotóxico e lá eles proíbem determinados agrotóxicos e a dosagem é totalmente diferente, a de permissão, né? Enquanto que nós somos super homens, super mulheres, porque a gente tem que aguentar isso, né? Porque a água também tem resíduo de agrotóxicos, né? Isso a gente sabe, né? E como que você e lá isso foi interpretado, analisado? Ó, a minha percepção, conversando também com alguns colegas que trabalham com a parte de recursos hídricos, sim, apesar deles terem uma legislação até um pouco mais rígida, mais restritiva, ainda assim eu vou talvez falar alguma coisa que possa chocar ou não, mas isso palavras da minha própria orientadora. Professora Simone, certa vez, a gente tem toda a legislação no Brasil tentando auxiliar os recursos hídricos, né, tentando proteger, porém tem tanta corrupção lá, é muito interesse, muito jogo político, é bem complicado lá no Brasil. Ela falou assim, olha, eu não sei por que você está reclamando, se tem corrupção é porque a gente colonizou vocês. Então, aqui também é igualzinho, os problemas de vocês são ampliados, porque vocês são 200 e poucos milhões, aqui somos em 10, mas ainda temos corrupção, interesses, então tudo isso, apesar de ser uma coisa mais restritiva, ainda assim tem essas problemáticas de interesse do agro, mas o agro deles é um agro diferente, né? É a questão das vinhas, né? Tem outras produções, parte de cortiça, não tanto agrotóxico assim, entendeu? Então, às vezes, as culturas que teoricamente deveriam ou poderiam ter uma quantidade de agrotóxicos maior ali, veneno, né? Maior, às vezes acaba pouco fechando os olhos, né? Ou colocando alguma coisa ali na frente, né? Porque, vamos ser bem sinceros, é meio complexo você comparar um tipo de cultura agro deles com a nossa, que é completamente diferente, né? Mas, ainda assim, tem essa problemática dos interesses. Interesse de construção de empreendimentos, ou de retirada de vegetação, por exemplo, próximo a áreas litorâneas, né? Então, assim, não sei se eu respondi plenamente. Perfeitamente. Obrigada, Gabriel. Parabéns, viu? Obrigado pela pergunta. Ederson, por favor. Oi, bom dia, professores. Bom dia, Gabriel. É só passando, eu tive que dar uma saidinha aqui, não sei, o professor Zildo comentou. Eu que vou estar indo agora também pelo PDSE, junto com a Uniara. Então, primeiramente, eu quero agradecer o apoio do Gabriel, que foi muito importante aí nesse período de preenchimento. Agradecer a professora Vera, o conselho da Uniara, o meu orientador, o professor Zildo, a professora Helena, pelo todo o apoio aí que me deu nesse período, né, de início aí do projeto, de escrever, de submeter a CAPES, e que é muito importante. E esse apoio, essa fala que o professor Queda falou, a respeito até da extensão, que é o meu objeto de pesquisa lá em Évora, né, também já começo a ver um certo gargalo, até porque conversando com o Dr. Bravo Nico, que é o meu orientador, co-orientador, né, que vai ser pela Universidade de Évora, ele já até começa a demonstrar para mim
E aqui hoje o Brasil estaria até um pouco mais avançado na área de extensão do que Portugal. E aí isso já até me preocupa, porque se o Brasil está mais avançado, eu acho ainda que nós estamos patinando bastante, né? Imagine eles. Então eu pretendo trazer aí um pouco da resposta para o professor Queda aí nesse período meu de pesquisa junto com a Universidade de Évora. Então era mais só para agradecer. Acredito também, igual a professora Helena comentou, nós temos que divulgar mais, principalmente essa questão do programa do doutorado sanduíche. Eu acho que é pouco divulgado dentro da instituição. Eu fiquei sabendo porque eu fico olhando o site, já é como eu trabalho só na área de educação e na área de extensão, eu fiquei olhando o site da Uniara e eu tive conhecimento do programa pelo site porque eu fiquei buscando. Então, acho que a própria universidade tem que fomentar mais dentro dela esses programas que são interessantes e que são de grande valia, tanto para a pesquisa nossa e dessa parceria de pesquisa do Brasil com a Universidade Internacional. Tá? Mas eu também pretendo aqui, ao longo disso, começar a postar aqui no meu Instagram e remarcar o pessoal da Uniara, passo a passo, de como fazer, de como buscar o orientador parceiro para poder participar desse programa, tá? Mas fica meu agradecimento a toda a universidade pela oportunidade que eu estou tendo. A partir de amanhã, embarco amanhã para Évora, então fica meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado pela fala, Ederson, é exatamente isso, né? Então, legal que você já vai fazer essa parte na rede social aí, né? Como se fosse demonstrando, dando dicas, mas a gente vai aguardar você para fazer um seminário de integração no primeiro semestre do ano que vem. Já pode se preparar, porque a gente vai querer, obviamente, ouvi-lo e ver as imagens e toda a sua experiência, e que isso sirva também como um degrau para os nossos outros alunos que vêm por aí. Então, nós tivemos o Gabriel, nós tivemos a Daiane, agora o Ederson está indo para a Universidade de Évora também, para trazer essa experiência, tá? Isso é um avanço do nosso programa, e isso é muito interessante como o Zildo falou, né? A gente abriu uma porteira aí e esperamos que isso frutifique. Então, aguardamos você, Ederson, no primeiro semestre do ano que vem. Obrigado, para fazer a sua apresentação do seminário de integração. A gente vai separar uma data aí, combinado direitinho. Combinado. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Acho que não. Podemos encerrar, então? Até encerramos mais cedo, né? Mas acho que foi bem produtivo, né? Nossa conversa. Deu para o pessoal entender como funciona isso. E sim, acho que a ideia é a gente tentar divulgar cada vez mais isso daí, para que mais alunos tenham essa possibilidade. E falando de internacionalização, nós estamos com a possibilidade de receber 2 alunos africanos aí, né? Nós temos 2 alunos de Moçambique interessados, com a bolsa aprovada, inclusive, um de mestrado e um de doutorado. Então, além da gente mandar nossos alunos, interessante que o nosso programa também seja receptor, né? E auxiliando outras universidades em outras questões. Então, acho que é legal também citar essa possibilidade de internacionalização do nosso programa aí. Vamos ver se vai dar tudo certo. Agora depende deles acertarem a documentação para vir assistir nossas aulas aqui e participar da nossa comunidade acadêmica. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos, agradeço o Gabriel pela apresentação. A gente se vê no próximo seminário de integração no mês de setembro. Um abraço a todos aí, bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia. pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal, bom dia. Tchau. Tchau, bom dia a todos aí.